Sábado é o Dia dos Namorados. E se a gente analisar bem, vai lembrar de situações nada legais que já aconteceram com a gente ou que acontece com algum amigo, amiga, parente. Para ter um relacionamento saudável, é preciso estar atento a uma série de coisas, principalmente se conhecer bem. Pode parecer bobagem, mas ainda tem muita gente que não se respeita e acaba se anulando num relacionamento. Para falar sobre como ter um relacionamento saudável, nós convidamos o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Não é muito fácil um assunto como esse, porque são muitas pessoas diferentes no mundo, né? E que se unem e aí às vezes acaba uma anulando a outra. Mas eu tenho assistido muitos vídeos assim que falam sobre esse assunto e percebo muito sobre a importância da gente ser quem a gente é. Que é uma coisa que às vezes a pessoa acaba não sendo para agradar o outro, com medo de perder o outro. Com certeza esse assunto demanda muita ideia, muito pensamento, mas a gente tem que entender que existem motivações diferentes ou motivos diferentes para que as pessoas se encontrem, desejem ficar com a outra pessoa. E quando eu falo ficar, não falo do modo pejorativo como a turma falou, já fiquei. Estou dizendo estar com essa pessoa, permanecer com essa pessoa. Independente de compromisso, de casamento ou de qualquer relacionamento mais sério, as pessoas têm várias motivações para estarem juntas e culturalmente isso tem mudado muito rapidamente, Elaine, muito rapidamente. As relações, os relacionamentos duravam muito tempo, até meados do século passado. Eu conheci um casal, o pai de um amigo meu, na verdade, que fez bodas de diamante, que é 75 anos de casado. Uau! A relação hoje, em média, um casamento, né, falando em termos oficiais, dura em média de 7 a 8 anos, ou de 12 a 13, conforme o tipo de verificação de levantamento. Então, essas relações de hoje, elas estão fundamentadas no quê? Essa é a pergunta. O que está levando as pessoas, além da atração física, sexual, etc., o que está fazendo com que as pessoas procurem as outras? A gente precisa entender um pouquinho esse universo de atração para poder compreender um pouquinho o permanecer. Fala-se muito também sobre a infância que a gente teve, a relação que nós tivemos com os nossos pais ou cuidadores, que tudo isso pode interferir na forma como a gente se relaciona hoje. Absolutamente. Tem aquela expressão que diz assim, o fulano casou com a mãe dele, ou a fulana, ciclana, casou com o pai dela. A gente procura um pouquinho dessas semelhanças porque nós temos esses afetos muito marcantes na nossa infância. E a gente acaba verificando isso como um universo possível, atraente para nós. Mas, de fato, o que a gente precisa ter é essa noção muito mais cultural e circunstancial do que propriamente de berço. Porque muitos pais, muitas mães ensinam muitos princípios, valores e respeito, como você mesmo disse agora há pouco, mas a gente não vê essa verificação acontecendo nos relacionamentos. Então, tem alguma coisa que está rompida aí nesse trajeto. E eu entendo, no meu modo de ver, que a circunstância, quando eu falo circunstância, eu falo tempo, época. Há uma expressão em alemão que diz o Zeitgeist, é o espírito da época, aquilo que rege, que é comum, o que é aceitável do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista das relações. Tudo isso é que interfere muito mais na atração e na permanência dessas relações no dia de hoje. Mais ainda do que as influências paternas e maternas anteriores. Existem alguns estudos, inclusive, que falam que a gente vive uma sociedade doente, Sim. né? O que é legal olhar, aliás, o que é legal pensar para já se começar bem, ou para quem já estiver num relacionamento, de repente, para tornar uma coisa leve, né? Tem gente que fala, o amor é para ser bom, o amor Sim. não é para doer, né? Não é. Ninguém quer amar para sofrer, né? Eu diria o seguinte, acho que 3 dicas aqui podem ajudar nessa compreensão da permanência na relação. Eu estou insistindo nesse termo, permanecer. Aquelas 3 letrinhas que tem naquele relógio, do carro, que tem o velocímetro e tem o contador de giros, né? O conta-giros. Embaixo tem 3 letrinhas que são R, P e M, que é rotações por minuto, né? Que está no carro. Mede o giro do motor.
Mas eu queria emprestar essas 3 letrinhas para a gente guardar quais são as dicas melhores para a gente permanecer numa relação. Primeiro, respeito. E você disse muito bem desde o início. Respeito é uma coisa que ela ultrapassa todas as compreensões pessoais. Então, quando eu respeito você, eu respeito independente daquilo que eu penso. Porque você pode pensar errado, mas eu preciso aceitar o pensamento diverso do meu para que haja uma relação permanente aqui. Segundo, perdão. Não há relacionamento na face da Terra, Elaine, que não exija perdão. Não existe aquela relação cinematográfica, fantasiosa, de Disney, da princesa e aquela coisa que você imagina que naquele beijo final do filme vai permanecer daquela forma o resto da vida e da existência deles. Todo casal precisa acordar toda manhã disposto a perdoar. Porque certamente uma hora ou outra um vai ultrapassar limite, vai deixar de fazer, vai deixar alguma demanda, alguma coisa para o outro. Então, perdão é fundamental. E por último, a motivação. Não há relacionamento permanente se não houver motivação. Aquela coisa mútua, aquela coisa de motivação em que um investe no outro para que também possa receber investimento. Não pode investir esperando investimento, ou resposta, ou resultado do seu investimento. Mas isso vai motivar o outro. Quanto mais eu me sinto motivado, mais eu tendo a motivar o outro também. Então, respeito, perdão e motivação. E isso vale tanto em relação ao outro, como em relação a gente mesmo, própria, né? Si próprio. Aliás, é um princípio cristão e bíblico, né? Que eu posso amar o outro como a mim mesmo. Se eu me amo e me respeito, se eu me perdoo, se eu me motivo, então isso vai transcender a minha própria vida e existência e vai atingir a outra pessoa. Liache, para a gente fechar, as pessoas que buscam um relacionamento, é melhor já pensar nisso bem antes, né? E é difícil também programar. É um paradoxo, você tem razão. É melhor pensar, é melhor ficar esperto e se preparar, porque nenhum relacionamento é perfeito. A gente entra muitas vezes mais para se machucar. Mas é importante porque a gente entra num relacionamento como 2 engrenagens estão dentro do motor. Elas se desgastam até que se ajustam perfeitamente. É um paradoxo porque é a melhor coisa que a gente tem. Porque eu preciso do outro para me afiar. Eu preciso da outra pessoa para me expor, para me denunciar aquilo que em mim precisa ser mexido. O que é difícil, e aí você precisa ter coragem, e um bom relacionamento precisa de coragem também, é você aceitar as suas exposições e trabalhá-las a fim de que não atinja a outra pessoa. E para quem já está, segue o RPM. RPM. Tá certo. Muito obrigada, Valeu. Liache.